Olá, colegas de profissão. Hoje eu quero falar para você 3 formas de alavancar o seu escritório de advocacia em 2026. Você acredita que ainda consegue? Você acredita que hoje que nós estamos em agosto de 2026, você consegue ainda alavancar o seu escritório de advocacia? Pois deixa eu dizer, existe sim a forma de como alavancar o seu escritório de uma forma ética dentro do provimento 205 da OAB. Se você quer saber mais, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos partir agora para 3 formas de alavancar o seu escritório de advocacia ainda em 2026. Hoje está muito difícil advogar no Brasil, não é verdade? Só no Brasil nós temos cerca de 1,5 milhões de advogados. É muito advogado atuando no Brasil. E muitos eles estão atuando no mesmo nicho que você. Some isso, o tanto de advogado e as barreiras impostas pela própria OAB, você vai ver que o cenário ele fica ainda muito mais desafiador. Mas preste atenção, muita coisa nessa profissão não está no seu controle. Decisões de juiz, parecer do promotor, muitas vezes o resultado do processo, isso não depende de você, ou não é verdade? Muitas vezes, se você quer encontrar um cliente, você quer citar um cliente, você tem que estar pedindo para o juiz para ele fazer uma busca no sistema judiciário para muitas vezes encontrar um cliente, ou não é verdade? Você tem que pedir muitas vezes para que o juiz ele busque nas empresas de energia elétrica, nas empresas de água, nas empresas telefônicas, só para fazer uma citação do cliente. Ou não é verdade? Isso demonstra que não está no seu controle muitas coisas. Mas existe uma coisa que está no seu controle e ele está 100% nas suas mãos. Como você estrutura o seu escritório de advocacia. Como você constrói a sua marca. Isso sim está nas suas mãos. Escolher se você vai ser um ótimo advogado, um advogado de sucesso ou mais um advogado na multidão. Hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar 3 formas de como alavancar o seu escritório e mudar a história da sua advocacia. Esse é um divisor de águas que separa quem cresce de quem fica estagnado. Então, se esse tema já faz sentido para você, fica comigo até o final, porque no fim eu vou te mostrar a melhor estratégia para você crescer o seu escritório ainda em 2026. A primeira forma que eu quero falar para você é: pare de falar como advogado. Parece estranho, não é? Eu sou advogado e eu vou parar de falar como advogado? Como assim? Eu não estou entendendo. Pare de falar como advogado. Pare de falar aquele juridiquês que muitos clientes não entendem. Muitos de nós, pela formação, criamos os hábitos de falar difícil. Temos em latim, juridiquês, uma formalidade que o cliente comum simplesmente ele não entende. Você já deve ter passado por isso aí no seu escritório. Um cliente chega para você e pede para você traduzir um despacho de um juiz. Ele pede para você traduzir muitas vezes uma sentença. E sabe por que isso acontece? Porque ele não entende nada. E eu vou te falar uma das causas que leva a isso. Sabe o que é? Muita gente esconde a insegurança através de um vocabulário difícil. A beleza da vida não está em complicá-la. A beleza da vida está em simplificá-la. E isso engloba tudo na vida. Para que complicar se você pode simplificar? Isso é o famoso lobo em pele de cordeiro. Você já viu essa expressão? E se você é um advogado que quer crescer, você precisa descer desse pedestal e falar com seu cliente de um jeito que ele entende. Pô, é simples, cara. Fala de uma forma simples que o cliente entende. É difícil para você? Você está me entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de uma forma simples para você. Eu não estou usando um juridiquês para falar sobre marketing jurídico. Eu estou falando de uma forma clara que você entenda.
Desce desse pedestal e fale com o seu cliente tete a tete. Converse com ele de igual para igual. Isso não vai diminuir você. Não vai deixar você menos advogado. Advogado, ele tem uma soberba natural. Ele já tem uma soberba que ele se acha Deus. Fala de muitos juízes que se acham Deus, mas os advogados também se acham deuses. No mínimo máximo. É ou não é verdade? Você conhece advogado dessa forma? Eu conheço vários. Então, se você quiser conquistar cliente, seja simples, direto e não deixe dúvida. Uma dica que eu sempre dou no meu curso de marketing jurídico é: fale primeiro com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai e com a sua mãe. Se eles entenderem o que você fala, então você pode começar a produzir aqui nas redes sociais. Porque se você falar de uma forma clara e eles entenderem, com certeza o seu público-alvo ele vai entender. Lembre-se que o objetivo seu nas redes sociais é buscar cliente, é demonstrar o seu trabalho. Não esqueça disso. Senão, não tem por que ter um perfil profissional dentro das redes sociais. Tudo isso, como eu falei, ele vale para o seu conteúdo. Quando você vai gravar um vídeo ou escrever um post, fale com uma linguagem clara. Fale claramente para o seu público-alvo. Porque se ele ficar confuso, meu amigo, você já perdeu a oportunidade. E ele simplesmente, vai rolar para o próximo vídeo. E falando em oportunidade, isso já abre o espaço para eu começar a falar sobre a segunda forma. Sabe qual é a segunda forma? Conexão e empatia. Sabe o segredo dos maiores vendedores? Empatia. Parece até bobo, mas uma coisa tão simples e tem um poder tão grande. A empatia. Se colocar no lugar do outro. Pensa comigo. Você já assistiu aquele conteúdo, algum YouTube, algum jornalista, e você teve a sensação de que já conhece aquela pessoa há anos? Já aconteceu isso com você? Quase como se fizesse parte da sua família. Isso não é ao acaso. Você pode até pensar que é acaso, mas não é. Isso é uma estratégia. Estratégia de marketing. O advogado que quer reter cliente, ele precisa criar esse tipo de coisa. Esse tipo de conexão com o cliente. É para isso que você precisa achar um ponto em comum. Você precisa desenvolver e procurar o ponto comum com quem te acompanha. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro, um estilo de música, um time de futebol. Estudos eles comprovam que a gente procura naturalmente quem tem o mesmo gosto que nós. Tem um ditado que eu sempre levo comigo, que é: sardinha anda com sardinha, tubarão anda com tubarão. Isso não quer dizer que você, por ser advogado, você só deva andar com advogado. Não é isso. Isso quer dizer que os semelhantes se atraem, entendeu? Então, se você quer captar cliente, você deve andar e falar como seus clientes, pelo menos nas redes sociais. E quando você estiver no seu escritório ou em juízo, aí você fala como advogado, se veste como advogado. E aqui vai um mito que eu preciso quebrar. A maioria dos advogados acha que quanto mais sério e profissional o conteúdo pareça, mais cliente ele atrai. Mas é ao contrário, você sabia disso? Excessividade formal, ele afasta. Um conteúdo muito excessivo, ele afasta o cliente. Quem retém cliente não é quem parece mais competente. Você pode já ter visto. Você já viu um vídeo bobo que não tem nada a ver e ele atrai milhares de views? E muitas vezes um produto técnico atrai 90, 100, 200, não chega a 1000 views. Por quê? Conteúdo muito técnico, ele afasta as pessoas. E se você quer atrair clientes para o seu escritório, você deve falar de uma forma simples. Simples, direta, como eu falei anteriormente. De uma forma que o seu cliente entende que você fala. Quando você for gravar o seu próximo conteúdo, mostra um pouco de quem você é. De quem você é, para além do terno que você usa.
E falando nisso, eu quero partir agora para a terceira forma. Onde postar o seu conteúdo? Hoje em dia nós temos várias redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e várias outras. Mas você deve conhecer cada rede social e para que ela serve. Eu já vi advogados postando massivamente no LinkedIn. E o LinkedIn, eu sei que ele mudou muito, mas ele ainda não é uma rede social apropriado para divulgação de serviços jurídicos. Tá me entendendo? Então, onde você vai captar? A pergunta é: qual rede social eu devo postar meu conteúdo? E a resposta é: depende. Como no meio jurídico, você que é advogado, você deve saber, tudo depende. E o que depende então? Depende de quem é o seu cliente. Você deve conhecer o seu cliente. Eu vou dar um exemplo. Se você trabalha com direito do trabalho, certo? O seu nicho de mercado, ele envolve pessoas de 18 a 65 anos de idade. É ou não é verdade? Onde que estão esse tipo de pessoas? Esse tipo de pessoa, massivamente, eles estão aonde? No Instagram ou no Facebook. É ali que você vai achar a maioria dos seus clientes ou possíveis clientes. Agora, se você atua no direito previdenciário, muitos eles já não estão no Instagram devido à idade, que vai ser da faixa dos 40 aos 65 anos. São pessoas que querem se aposentar ou já estão pensando em se aposentar. Onde você vai encontrar esse público-alvo? Você vai encontrar muito mais no Facebook. Porque o Facebook, ele é mais voltado para família, para grupos. Então é ali que você vai encontrar o seu público-alvo para quem trabalha no direito previdenciário. É ou não é verdade? Agora você que está ingressando na advocacia, você sabe qual é a melhor rede para postar o seu conteúdo? Com certeza é o Instagram. Se eu tivesse que apostar minhas fichas agora numa rede social, eu apostaria todas as minhas fichas no Instagram. Como eu falei, se você tem um nicho de direito do trabalho ou previdenciário, eu apostaria tudo no Instagram. Por quê? Porque é ali que está a maioria das pessoas. Mas escuta uma coisa muito importante. A rede social, ela é só um canal, ela é uma ferramenta. O que importa na verdade é o que você constrói nela. Sua marca, sua identidade profissional, sua autoridade. Agora, me fale aqui nos comentários. Qual dessas três formas você sabe que precisa aplicar, mas ainda não aplicou? Formalidade, falta de conexão ou a rede social errada? Se você ainda tem dúvida de como construir a sua identidade profissional, me manda uma mensagem. Vamos construir junto um plano para o crescimento do seu escritório ainda em 2026. E agora, se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal. Compartilha com outro advogado que também está nessa caminhada. Deixe o seu like. Um forte abraço e fica com Deus e até o próximo vídeo.